imaginar. Abra comigo sua Bíblia, no Evangelho de Marcos. Eu quero que você aumente a sua expectativa nessa noite, porque Deus quer falar poderosamente com você. Eu não vim aqui para instruir você, eu vim aqui para abalar você. A minha expectativa é que você seja abalado nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Amém? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada fora. Eu gosto muito de filmes. Eu não sei se você gosta, mas eu gosto muito de filmes. Antes de termos a nossa pequena, nós víamos todos os filmes que estavam em cartaz. Todos os filmes nós já tínhamos visto. Agora, depois que a Giovana nasceu, só vimos 2 filmes. Em 8 meses só conseguimos ver 2 filmes, sendo que um deles nós quase fomos expulsos do cinema porque a Giovana estava reclamando e todo mundo olhando pra gente. Foi Os Vingadores e aquele Do You Believe? Qual o nome em português dele? Você acredita? A tradução é literal. Mas tem um filme, eu gosto muito do gênero ação. E tem um filme que eu gosto muito, ele é de 2007, 2008. O nome dele é Ponto de Vista. Ele é com o Dennis Quaid, é um ator muito famoso. E eu queria que você desse uma olhada no trailer desse filme. Vamos ver.
personagem, cada estranho daqueles 8, trazia um ponto de vista diferente. E esse ponto de vista, cada ponto de vista complementava um ao outro e levava até a resolução daquele atentado. Nós podemos ver isso o tempo todo. Quantas vezes já aconteceu de você passar uma situação com uma pessoa e, dependendo do seu ponto de vista, você interpreta aquela situação de uma forma e aquela outra pessoa interpreta de outra? Quem é casado sabe bem do que eu estou falando. Por exemplo, se eu tenho uma questão com leões, no meu ponto de vista, geralmente eu estarei 100% certo e ele 100% errado. Mas do ponto de vista dele é exatamente o contrário. Ele está completamente certo e eu totalmente enganado. O ponto de vista de uma pessoa depende de suas tradições, cultura e dos seus interesses. Por exemplo, eu não posso deixar de brincar com o meu amigo Leandro, que está lá atrás. Eu me recordo da última vez que o meu time ganhou do time dele. Eu me recordo que o gol da virada foi oriundo de um pênalti, em que houve um cruzamento no lateral esquerdo do time dele e cabeceou contra o próprio braço. Eu, de acordo com os meus interesses, assinalaria pênalti na hora e ainda expulsaria o jogador. Mas ele obviamente não diria isso, ele diria que foi bola na mão e não mão na bola. Por quê? Porque ele tem um interesse diferente do meu. O texto que nós lemos, ou no texto que nós lemos, há alguns personagens. E nós vamos tentar ver o ponto de vista de cada personagem narrado nesta cena. E eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta e veja comigo, por favor, no capítulo 10 de Marcos, versículo 46. Diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, ele quem? Ele quem? Ele quem? Jesus. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Então imagine a cena: Jesus está saindo de Jericó com os seus discípulos e uma numerosa multidão, quando surge aparentemente do nada um homem que era cego. Veja isso comigo. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Então nós vamos começar a tratar a respeito do ponto de vista deste homem. E eu já quero começar a desconstruir alguns conceitos que talvez você tenha. Muitas pessoas, e eu estava ouvindo uma música no rádio essa semana, que dizia que o nome daquele cego era Bartimeu. O nome daquele cego não era Bartimeu. Bar, o prefixo bar no hebraico significa filho de. Então ele era filho de Timeu. E como Marcos está escrevendo para os romanos, quem foi meu aluno no CTBLA sabe disso, os romanos não eram obrigados a entender de hebraico. E por isso que Marcos, ele coloca a tradução de como aquele homem era chamado. Então, na verdade, o nome daquele homem não era Bartimeu. Aquele homem, ele não tinha nome. Pelo menos ele não tinha um nome reconhecido por outras pessoas. Aquele homem não era reconhecido pelo seu nome por ninguém. E você sabe muito bem que o nome significa a identidade. Imagine, vou falar com meu amigo Éder, porque eu sei muito bem o nome do pai dele. Ele é chamado de Éder Júnior, porque obviamente o nome do pai dele é Éder. Imagine, apesar de que ele também é reconhecido por essa forma, imagine que você não conhecesse
o Éder pelo seu nome, mas conhecesse o Éder como filho do pastor Éder, filho do reverendo Éder. Você está tirando a identidade dele. Você está tirando quem ele é, porque na cultura hebraica o nome significava a identidade daquela pessoa, ou pelo menos a identidade que os pais daquele menino, daquela criança queriam que ela tivesse. Agora entenda uma coisa: uma pessoa que não tem identidade, ou uma pessoa que tem a sua identidade vindo de outras pessoas e não de Deus, sempre vai estar cega e sempre estará à beira do caminho. Se você não tem a sua identidade firmada no Senhor, ou se a sua identidade vem a partir de outras pessoas, você sempre estará cego e você sempre estará sentado na beira do caminho. Uma pessoa cega é uma pessoa sem direção, e uma pessoa à beira do caminho é uma pessoa que sempre estará à parte de tudo aquilo que Deus faz. Entenda isso. Jesus está passando com os seus discípulos e numerosa multidão, e há um homem assentado à beira do caminho, cego e mendigando, porque não sabe quem é, porque não é reconhecido por quem é. Pessoas que não têm identidade, pessoas que não têm a sua identidade reconhecida, elas trocam aquilo que são por aquilo que fazem. Eu costumava dizer para os meus discípulos: quem é, faz, mas nem sempre quem faz é. Mas pessoas que não têm a sua identidade firmada em Deus, pessoas que não sabem quem são, elas trocam quem são por aquilo que fazem. Elas querem ser reconhecidas não por aquilo que são, mas querem ser reconhecidas por aquilo que fazem. Entenda uma coisa: você não pode ser reconhecido por aquilo que você fez no passado e nem por aquilo que você faz no presente. Há pessoas que são reconhecidas, ou pelo menos que têm a sua identidade, daquilo que fizeram de bom no passado. Quando eu orava 5 anos atrás, o Senhor expulsava demônios. Quando eu impunha as mãos sobre os enfermos, eles eram curados. Quando eu abria a minha boca, o Senhor falava. Queridos, o mesmo Deus que operou poderosamente na tua vida no passado, Ele continua poderoso para operar no presente. Ele continua poderoso para operar na tua vida hoje. Na verdade, aquilo que você fez de bom no passado foi apenas o início daquilo que Deus quer realizar na tua vida. Aquilo que aconteceu no teu passado, receba essa palavra profética. Aquilo que aconteceu no teu passado não foi o ápice da tua vida, foi apenas o início daquilo que Deus queria realizar com você. Não foi o melhor momento da tua vida, foi apenas o início. Mas há pessoas que são marcadas por coisas ruins que fizeram no passado. E o diabo é especialista em marcar os nossos erros, em marcar as nossas falhas, em marcar os nossos deslizes, em marcar os nossos pecados. Em João capítulo 21, a Bíblia diz que Pedro diz para 6 outros discípulos do Senhor: vou pescar. E entenda uma coisa, no capítulo 20, Deus aparece para 10 discípulos, assopra sobre eles: recebam o Espírito Santo, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Mas para Pedro, aquela palavra, aquele envio não valeu de nada. Por quê? Porque Pedro estava marcado pelas 3 negações que ele fez dias antes. É por isso que ele diz
disse: vou pescar. E os outros 6 disseram: vamos também. E eles pescaram a noite toda, mas não apanharam nada. Quando de repente surge um homem na beira da praia, entenda isso. Eles estão pescando no mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré. E Jesus aparece na beira da praia e diz: filhos, vocês pegaram alguma coisa? E eles disseram: não. Então lance a rede do lado direito do barco e vocês vão pegar uma grande quantidade de peixes. Se você for para Lucas 5, é o mesmo cenário de 3 anos atrás, quando Pedro foi chamado pelo Senhor. É o mesmo cenário, é o mesmo lago, é o mesmo fracasso de pesca, é a mesma rede, são as mesmas pessoas, é a mesma ordem. Jesus está dizendo: lembra-te, Pedro, de que há 3 anos e meio eu te chamei nesse mesmo lugar, dessa mesma forma, desse mesmo jeito. Mas quando eles chegam na beira da praia, está armado um braseiro, e só há 2 lugares no Novo Testamento em que se fala de braseiro, neste capítulo, e quando Pedro negou a Jesus, quando ele estava se aquentando na frente de um braseiro e quando ele negou Jesus. Jesus monta o quadro do chamamento de Pedro e o quadro da negação de Pedro. Esse texto é riquíssimo, eu não quero me explorar, até porque ele não é o objetivo da mensagem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: em Lucas 5, quando Pedro viu aquela rede se arrebentando de tantos peixes, ele disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Jesus disse para ele: não. Até hoje você foi pescador de peixes, mas a partir de hoje você vai ser pescador de homens. A sua profissão não vai mudar. O que vai mudar é o objeto da sua profissão, é o objeto da sua pesca, é o seu objetivo. Você não mais pescará peixes, mas você pescará homens. E quando Jesus diz para Pedro: Senhor, Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro disse: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de ti. Jesus poderia dizer: Pedro, você continua sendo pescador de homens. E Pedro estaria restaurado da mesma forma. Mas Jesus não falou isso. Jesus disse o quê? Apacenta os meus cordeiros. O que Jesus estava dizendo: Pedro, a partir de hoje a sua profissão muda. Você não é mais pescador, você é um pastor. Aquilo que aconteceu na tua vida, aquilo que aconteceu no teu passado, ficou no teu passado. Você não tem mais dívida com o passado. Daqui para frente tudo será novo na tua vida. Então não pense mais em voltar para pescar peixes, porque a partir de hoje você não é mais pescador. Deus está mudando mentalidades aqui nessa noite. A palavra do Senhor está mudando mentalidades aqui nessa noite. Você não será nem parecido com aquilo que você foi um dia. O Senhor tem te chamado para coisas novas. O Senhor tem te chamado para ministérios novos. O Senhor tem te chamado para uma unção nova. Esqueça o passado. E o que podemos dizer do apóstolo Paulo? O perseguidor da igreja. Mas quando ele encontrou com Jesus, ele fez algo que nós precisamos fazer. Está narrado em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo
Jesus. Eu me esqueço do passado, mas não apenas me esqueço do passado, eu avanço. Eu corro para aquilo que o Senhor propôs para a minha vida. Eu faço aquilo que Deus me manda fazer. Não basta você se esquecer, é necessário que você avance. A sua identidade é que você é filho de Deus. A sua marca não é o seu passado, a sua marca é o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Não são os teus pecados que te marcam, é o sangue. Glória a Deus pela tua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por você. Glória a Deus, obrigado, muito obrigado. O diabo tentou fazer isso com Jesus, tentou roubar a identidade de Jesus. E se ele tentou roubar a identidade de Jesus, que dirá a nossa? Venha comigo, por favor, em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 17. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Deus tinha afirmado que Jesus era o seu filho, e não apenas o seu filho, mas o seu filho amado. E a primeira coisa que o diabo tentou fazer foi roubar a identidade de Jesus. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome, tinha 40 dias que ele não comia. Qual o problema que há em transformar pedras em pães? A tentação é o seguinte: supra necessidades lícitas de forma ilícita. Supra as suas necessidades lícitas de forma ilícita. O meu salário é o meu pão. Qualquer esquema por fora do meu salário é pedra, e eu não posso transformar pedra em pão. Quem é casado sabe, as nossas necessidades afetivas devem ser supridas com o nosso esposo, com a nossa esposa. Então a minha esposa é o meu pão, qualquer outra pessoa é pedra, e eu não posso transformar pedra em pão. Agora você solteiro, para você solteiro, tudo é pedra. Para você solteiro não existe exceção, não existe pão, só existe pedra. Agora venha comigo, por favor, em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se a minha filha me pedir pão, obviamente eu não darei pedra.
aqueles que me pedirem. Entenda isso. Deus nunca vai te dar pedra. Deus sempre vai te dar pão. Agora, a questão é a seguinte: será que eu tenho clamado por pães ou por pedras? Porque muitas vezes nós ficamos: Senhor, o Senhor não está respondendo a minha oração, o Senhor não está falando, o Senhor não está agindo, é porque você está clamando por pedra, e Deus não vai te dar pedra. Ele é Pai, e Ele não vai te dar pedra, Ele vai te dar pão. Volte comigo para Mateus capítulo 4. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo, ele é especialista em torcer a palavra de Deus. O diabo é especialista em pegar um texto e torcer o seu contexto. Ele leva Jesus até a torre mais alta do templo e diz: atira-te daqui abaixo, porque no Salmo 91, versículos 11 e 12 diz que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Só que o Salmo 91 não foi escrito como autorização para alguém tentar o Senhor. O Salmo 91 foi escrito para alguém que confia no Senhor. O Salmo 91, versículo 1 diz o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do